Alexandre de Moraes, do STF, realmente solicitou, pessoal, olha só, com toda a seriedade que merece, o agendamento do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, tá? E de outros 7 réus acusados na tentativa de golpe de Estado. Além disso, outro julgamento que deve ser retomado ainda hoje é o da deputada Carla Zambelli, tá? É para Brasília que a gente vai nesse momento para saber todos os detalhes, o panorama mais preciso e completo possível com a nossa repórter Janaína Camilo. Tudo bem, Janaína? Bom dia. A palavra é sua. Situa a nossa audiência aí nessas duas frentes, por favor. Muito bom dia para você, André. Bom dia para todo mundo. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes fez esse pedido ao ministro Cristiano Zanin, que é o presidente ali da primeira turma, que é o colegiado que vai julgar Jair Bolsonaro e outros 7 réus, que são todos ali réus do núcleo crucial da denúncia de golpe. Então, o ministro fez esse pedido para que seja um julgamento presencial, né? E, inclusive, o ministro foi muito rápido, né, André? Porque no dia anterior mesmo tinha se encerrado ali o prazo das alegações finais. Havia uma expectativa dele esperar um pouquinho mais até fazer esse pedido ao presidente da primeira turma, mas ele fez já no dia seguinte. Mas a expectativa ainda é que esse julgamento aconteça mesmo só em setembro. Na verdade, no mês que vem já, né? Mas lá para a segunda semana ali de setembro. Agora, esse julgamento ele vai acontecer nos mesmos moldes do que foi o julgamento das denúncias da Procuradoria-Geral da República contra esses 7 réus. Então, primeiro ali, o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, ele leu o voto dele. Depois vem a parte da PGR, né? Da acusação, Procuradoria-Geral da República, no caso ali será o procurador Paulo Gonet, ele lê ali a acusação e depois vem as sustentações orais. E aí sim, depois vem os votos dos ministros, começando com o primeiro voto, que é o voto do ministro Alexandre de Moraes, mas também tem a expectativa ali de haver um pedido de vista. Isso pode acontecer e a expectativa dos advogados das defesas dos réus, é que haja um pedido de vista por parte do ministro Luiz Fux, que é o ministro ali que tem divergido mais em todas essas questões nesse processo envolvendo Jair Bolsonaro. Agora, com relação ao caso de Carla Zambelli, o STF retoma hoje o julgamento dela com relação àquele episódio em que ela perseguiu na rua, em via pública ali em São Paulo, exatamente na véspera do segundo turno das eleições de 2022, ela perseguiu um eleitor do presidente Lula depois de uma discussão, isso com uma arma em punho, né? Isso acabou gerando uma grande polêmica, foi filmado, ela obrigou esse rapaz a deitar no chão, enfim. Ela já tem, nesse julgamento, a maioria de votos do plenário para condená-la a 5 anos de prisão, 5 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento. Na ocasião ali, quando aconteceu tudo isso, ela alegou legítima defesa, diz que possui arma de fogo, mas ela acabou sendo denunciada pela PGR, que entendeu ali, a PGR entendeu que possuir arma de fogo não permite que a pessoa use o revólver de forma ostensiva, ainda mais em via pública. O relator desse julgamento é o ministro Gilmar Mendes, ele votou pela condenação e no voto dele, André, o ministro ele disse exatamente sim, que Carla Zambelli, além de colocar em risco a vida de pessoas que estavam passando ali em via pública no momento, também cometeu crime às vésperas do segundo turno da eleição presidencial de 2022, causando verdadeira comoção nacional e tumulto. Então, é um julgamento que já tem maioria de votos, são 6 votos, incluindo o voto do ministro relator. Logo depois, esse julgamento começou em março. Logo depois que deu ali maioria, ele foi suspenso com pedido de vista do ministro Nunes Marques. E aí, então, agora o ministro Nunes Marques liberou esse julgamento, esse processo para julgamento será retomado já com o voto do ministro Nunes Marques, mas já tem maioria ali para condenar Carla Zambelli mais uma vez no STF. André. Janaína Camilo, diretamente de Brasília. Muito obrigado, bom trabalho por aí. Vamos acionando aqui a bancada. Enfim, mais uma etapa, mais um momento, mais um estágio aí avançando, rumo ao que parece, sinceramente, favas contadas, né? Um desfecho aí previsível para todos os envolvidos, eu imagino. Tem que saber até que, agora, a repercussão política vai ser tremenda e isso pode ser um pouco imprevisível. Mano Ferreira. Pois é, e eu acho engraçado as coincidências, né? Porque se fala tanto da narrativa de perseguição política e a gente vai ter o julgamento próximo da maior perseguição de política que nós tivemos. Foi a Carla Zambelli perseguindo com a arma em punho no bairro dos Jardins, aqui perto. É uma das cenas mais bizarras dos últimos tempos da política brasileira e que mostra como a gente
gente precisa separar o joio do trigo, deixar as paixões políticas de lado e separar as narrativas que todo populista sempre usa, que busca retirar o mérito daquilo que vai ser julgado e fixar as questões nos aspectos processuais. Foi esse o método do presidente Lula lá atrás, é esse o método do presidente Jair Bolsonaro agora. Então, no lugar de olhar para as evidências que complicam a vida jurídica dos líderes populistas, eles sempre focam nos aspectos processuais, que, é verdade, no Brasil sempre operam com problema, seja na Justiça Comum, seja no Supremo Tribunal Federal. Isso é um problema, mas que não deve impedir a gente de olhar e analisar os fatos a partir das evidências disponíveis. Mas, enfim, mesmo com as evidências disponíveis, né, David, ainda há muita discussão. É até difícil explicar a complexidade desse processo para observadores internacionais. Veículos internacionais parecem que têm uma maneira de analisar o que está posto, assim, até mais isenta e mais distante. Até por não estar envolvido aqui no dia a dia, talvez crie-se um distanciamento crítico que é saudável para tentar analisar que não é tão simples assim fazer essa conexão e dizer que realmente foi um golpe, tentativa de golpe foi consumado ou não, que realmente aconteceu, entendeu? Esse debate, querendo ou não, existe. Não só essas pessoas, né, Marinho? Tanto aquelas que também participaram dos atos do dia 8 de janeiro sobre as atribuições de que elas praticaram uma tentativa de golpe de Estado, atribuindo, assim, questões relativas a diferentes crimes com penas que chegam até 20 anos de detenção. Então, assim, o que a gente está vivendo juridicamente no nosso país é tudo novo. E muitos juristas, eu converso no dia a dia, assim, para tentar entender, pessoas experientes, que têm, às vezes, mais do que eu tenho de idade de experiência no meio jurídico e não conseguem explicar essas sanções e essas medidas que são tomadas em relação ao Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima do nosso país. Quanto a essas evidências que o Mano tanto fala, que realmente tem robustez em relação às provas, eu não vejo dessa forma e os juristas que eu consulto também não veem dessa maneira. Eu não sou jurista, mas conversando com pessoas que têm experiência, né, eu na atividade jornalística, realmente eles não conseguem entender as atribuições que foram imputadas a essas pessoas, tanto as que vão ser julgadas envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, como também aquelas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro sobre a conexão de que eles estariam praticando um golpe de Estado. Teve uma fala realmente que acho que vale a pena a gente pelo menos provocar a discussão aqui, numa entrevista aí que roubou as atenções de uma emissora vizinha com o presidente Lula lá em Brasília. Em determinado momento, muitos aí estão talvez identificando como talvez uma confissão ou um chamado lapso freudiano, né, onde ele disse que a transição de poder para o Lula 3, ou seja, saindo do governo Bolsonaro para o atual mandato dele, foi mais tranquila e mais pacífica do que até a época com o FHC. Então, de novo, se ele tem essa percepção de como se deu aquele período, isso saiu da boca dele, literalmente, tem trechos mais do que repercutidos aí nos últimos dias, vai enfraquecendo essa tese de que realmente houve uma tentativa maquiavélica de realmente consumir esse golpe. Bom, na diplomação em 2003... Eu vou acreditar em quem? Nos autos, em delações, ou pelo menos as pessoas, o que elas estão dizendo para tentar salvar a própria pele, ou no próprio presidente Lula? Houve explosão de posto de combustível. Eu não nego que houve atenção. A gente não pode tratar como se isso fosse normal. Não é normal. O presidente da República tem o dever republicano, se você me permite, de repassar a faixa. Okay. Isso não foi feito. Absolutamente repreensível, mas até previsível. Não é longe de quadro nisso. Eu só quero te perguntar especificamente sobre o Lula ter dito isso. Qual é a sua interpretação? Que o Lula está errado, como sempre está, aliás, né? O Lula está errado não é uma novidade, ele costuma estar errado. E está errado em mais essa. A transição feita pelo governo Fernando Henrique foi muito republicana quando se compara o clima político. Por mais que houvesse naquela época, veja só, desconfianças econômicas a respeito justamente do quanto o presidente Lula, na época, encaminhando para o seu primeiro mandato, respeitaria as reformas que davam sustentação ao Plano Real.
real. Então houve naquele contexto uma turbulência econômica pelas incertezas que o novo governo gerava. Mas de um ponto de vista político e institucional, foi rigorosamente republicana a transição do Fernando Henrique para o Lula. E agora, na transição de Bolsonaro para Lula, teve explosão de caminhão. E a gente sabe tudo isso e ninguém aqui é cego até onde me consta. A questão é a seguinte, por que isso sai da boca dele nesse momento? É o momento que eu estou só propondo, aqui, colaborando aqui, momento de psicanalista de botequim mesmo. Por que você acha que isso saiu da boca dele? Trazer a narrativa política em favor dele, é óbvio. Mas como que isso favorece a narrativa dele se ele realmente quer dinamitar o Bolsonaro e o bolsonarismo no momento onde ele diz que a transição para o governo Bolsonaro foi a mais tranquila de todas? Tentando despolitizar o judiciário. E o desejo de Lula é de reescrever a sua biografia, tentando deixar para trás os episódios que todos nós conhecemos dos grandes escândalos de corrupção que o levaram à prisão, para tentar fazer com que o capítulo derradeiro de sua longa carreira política seja como um grande pacificador, redentor e garantidor da democracia. Então ele busca dizer que, olha, quando eu já estava eleito, aí tudo ficou às mil maravilhas, ao contrário do que estava antes. Então, essa é a narrativa que Lula tenta emplacar, de que ele seria o fiador e o grande estabilizador das instituições e da democracia brasileira. Agora, se me permite só um comentário, Marinho, que a jornalista até mencionou, vou ser bem breve aqui, a questão da celeridade do processo, né? A gente viu, já era previsto por alguns advogados que eu tive a chance de conversar também há alguns meses atrás, falando da pressa para se julgar e ter já o resultado final desse resultado do julgamento, porque isso impacta em muito as eleições de 2026, porque quem quer que seja o candidato da direita vai ter sim que ter a bless, né, ali o apoio do movimento bolsonarismo. Obrigada, a bênção. Pois é, gente, aqui é tradução simultânea. É a nossa Maria Dória. London School of Economics. London School of Economics. É muito chique. É o blessing aqui. Mas quer concluir, então? Mas era isso que eu ia dizer. Então, essa celeridade é importante para justamente... vai impactar e muito como a direita vai se organizar para as eleições de 2026, como vai trazer ou não uma candidatura competitiva, sendo que vemos agora uma direita que está fragmentada em pelo menos 4 nomes, que tem bastante apoio, que tem punho, são governadores principalmente. Então, esse julgamento vai dar muito o tom das eleições de 26, por isso a pressa. E um detalhe, essa semana a gente repercutiu um evento que reuniu diversos, você até chamou de reality show, para a escolha do sucessor da direita na próxima eleição. Se você puder... Tô brincando. Tem que chamar o Trump, que quer fazer um reality show nos Estados Unidos, para fazer aqui para as eleições de quem vai ser o candidato da direita. E acho que o tom que a direita vai adquirir já foi bastante demonstrado nesse evento que nós repercutimos aqui no Morning Show, que é um foco muito maior nos desafios econômicos, de reformas e de superação de um ambiente de corrupção, voltando a explorar, por exemplo, no noticiário, o gigantesco desvio que roubou os aposentados do INSS, trazendo muito mais esse foco e tentando deixar como página virada o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E, na minha opinião, o que o país precisa é, de fato, debater os rumos de futuro e parar de ficar focando em personalidades populistas, seja Lula ou Bolsonaro. Parar de falar Lula. Quando o Lula estava ali antes do cárcere em Curitiba, teve verdadeiramente um tratamento VIP, com 8 habeas corpus no Supremo, análises e reanálises, impetrações e embargos, enfim, e acabou tendo todas as provas minuciosamente reanalisadas e foi claramente reabilitado, vamos lembrar de tudo isso. O Bolsonaro está tendo de direito à la carte. Visita autorizada que até ele está reclamando dos visitantes. Você viu essa? Não aguento mais aí. Parece... Tem que ser igual reunião de condomínio, tem que botar a lista na porta aí para autorizar a entrar, tá ok? Mas segundo a coluna do Bruno Pinheiro... Tem que botar a lista na porta ali, tá ok? Segundo a coluna do Bruno Pinheiro, pelo menos o churrasco que o Zucco vai fazer, ele não vai recusar, não. E eu não vou botar linguiça, tá ok?